que nem eu vou contar um segredo pra vocês, que a Júlia é sempre minha vítima. A Júlia falou que se eu não gravasse mais o podcast, porque eu tava meio deprimida, que ela ia arranjar outra jornalista. Daí, eu fiquei olhando pra cara dela e pensando, ela não gosta mais de mim. Ela não me ama mais. Ela não me ama mais. Ela não me ama mais. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Hoje estamos com um livro chamado Felicidade Autêntica, de Marty Seligman. Diz aí pra gente, Adriana. Esse livro, o subtítulo dele é Use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial. E logo na capa, ele traz um comentário do Daniel Goleman. Finalmente, a psicologia leva a sério a alegria, o prazer e a felicidade. Então, é realmente um livro que deu início a uma nova onda de psicólogos, que antes eram psicólogos ligados a desafios da mente, tristeza, depressão, ansiedade, e essa psicologia positiva para olhar o lado bom da vida. Então, o livro tem 14 capítulos, que é dividido em 3 partes. A primeira parte trata da emoção positiva, a segunda sobre forças pessoais e a terceira fala sobre satisfação, seja no trabalho, no amor ou na criação dos filhos. E para isso a gente trouxe hoje um professor doutor pela UNB em psicologia, Rodrigo Rodrigues, porque como é um tema extremamente denso, a gente vai fazer o resumo, mas também vai trazer alguém que entende, né, do assunto. Oi, tudo bom? Tudo. Fala pra gente um pouquinho do livro, professor. A temática da psicologia positiva, que hoje é considerada, uma abordagem da psicologia, tá? E é uma abordagem diferente, porque a psicologia ela sempre foi centrada, como você falou, e o livro aborda muito isso, nos estudos das psicopatologias, digamos assim, as coisas negativas, e aí ele traz aí essa nova perspectiva de olhar para as coisas positivas, para as forças, para coisas que inclusive a gente pode treinar também, nas crianças ou em funcionários de uma empresa, por exemplo. Então é um ótimo livro, e um livro que a gente pode aplicar também os conhecimentos. Eu fiquei, porque assim, eu tenho uma linha da psicologia, que é a TCC, que é a Teórico Cognitivo Comportamental, que é muito em cima dessa psicologia positiva. Eu fiz terapia durante um tempo nessa linha, e eu fico com uma sensação de que a prática dessa psicologia ela é muito mais interessante do que o livro em si. Porque o livro, ele parece uma receita de bolo, mas quando o profissional ele aplica, eu acho que ele tem mais resultado do que simplesmente ler. O que você achou, Júlia? A Júlia tá com o olho regalado aqui pra mim. Então, a gente tá aqui com o livro Felicidade Autêntica. O nome do livro não me chamou a atenção, porque eu achei muito florzinhas do tipo Felicidade Autêntica. Ficou assim, tá um pouco batido esse nome de felicidade, Pelo menos assim, a meu ver. Apesar do livro dizer que a cada 100 artigos sobre tristeza, um é escrito sobre felicidade. Então a gente tá com muita informação por aí, E o que acontece? Ele nos traz quase que uma receita mesmo, porque na verdade ele traz a abordagem da psicologia positiva para que você tenha pensamentos positivos, que você não fique gerando no ciclo vicioso, por exemplo, de pensamentos negativos. Qualquer coisa você me corrige aí, viu, professor? Tá bom? E aí ele trata inclusive de passado, presente e futuro, Então até, por exemplo, algo que tenha remetido a uma tristeza passada, ele traz alguns exercícios que tem como você mentalmente ter gratidão, seja, o contentamento por uma experiência ruim do passado. Eu gostei bastante que ele diz que a gente não tem, no primeiro capítulo ele fala bastante sobre isso, que a gente não precisa se dedicar usar muito esforço, muito da nossa energia para corrigir as nossas fraquezas. Eu não sei se é por aí também. É porque é pra você, é como se fosse foco. Ele busca que você foque naquilo que você é bom. E que com isso você vai criando a sua autenticidade. Que aí você vai vendo do que você é bom, suas virtudes, pra lidar com a vida. Pois é, mas é porque as pessoas elas ficam querendo entender por que elas são daquele jeito. Aí vai lá pra infância, faz regressão. Sendo que você não precisa ficar mergulhando na merda o tempo todo. Vivendo de traumas, Reforçando o trauma. Fala isso pra gente.
Fala aí, Rodrigo. Eu acho que eu acho que o livro, né, ele vai falar bastante. O que eu acho interessante do livro, né, eu sou acadêmico, então eu gosto bastante desse formato. Ele traz bastante pesquisa, né, sobre a psicologia positiva em vários contextos, né. E ele fala da importância, né, de realmente aplicar isso, né. Ele traz vários exemplos, né, de como você também pode, né, desenvolver as suas forças, as suas virtudes, né, para todos os contextos. Inclusive no final ele pega, né, 3 temáticas aí para desenvolver, né. A psicologia positiva no trabalho, né, no amor e criando filhos. E aí é legal que ele traz, né, o Seligman, ele traz exemplos da vida dele mesmo, né, de como aplicar aí a psicologia positiva. E a Adriana estava até falando, né, que a terapia fica muito analisando, né, isso vem muito da psicanálise, né, e algumas teorias elas já são mais aplicadas, né, porque a psicologia ela nasceu muito com o objetivo de entender funcionamento humano, né, e aos poucos ela vem, né, vendo a importância da gente aplicar, né, fazer com que a gente use técnicas para desenvolver, né, digamos assim, saúde mental de uma forma mais geral. Bem, aí ele fala de aplicar. Aplicando, ele tem testes. Nos testes, vamos dizer o nosso resultado, né? Porque se teve teste, a gente tem que saber. Eu, Júlia, quando fui ver as minhas forças, entraram criatividade, curiosidade e humor. Eu sou igualzinha. E vamos falar dos negativos. Ele deu a questão de autocontrole e prudência. Poxa, não tem autocontrole, né? Bem feito. Isso pra ela dizer que eu vivo bêbada, embora eu não beba. Se eu quiser beber, eu bebo. Só pra vocês verem como é que são as coisas. A gente se projeta no outro. O meu autocontrole é baixo, logo dela, que eu falo que ela tem problemas de sobriedade, né? Mas enfim, fala do seu aí, Adriana, que a gente quer saber. Não vai ficar falando só da Júlia, não. Não, eu não fiz esse teste, não. Mentira! Então... Onde que estão os resultados do teste, menina? Ai, tem que ir somando lá um monte de coisa. Soma, não, mas em qual capítulo? Porque você já pulou do 2, onde eu tava aqui toda organizada, porque agora eu sou uma pessoa... Nunca fui. Tá aqui, criatividade, curiosidade. Eu não tô falando organização aqui na minha vida. E aí, ó, pros ouvintes que querem fazer o teste, não leram o livro, não tem o livro, tem vários sites na internet que dá pra você fazer. A psicologia positiva já tem isso como, né, acho que um parâmetro mesmo, é um teste dele, enfim... E aí, com isso, ele fala pra você ficar olhando sempre pro seu lado da virtude, as suas forças, pra você fazer um flow na vida e seguindo, etc. Porque quando a sua ação, ela tá muito próxima das suas virtudes, parece que é justamente esse flow, né? A vida, ela segue com mais tranquilidade. É como se o rio estivesse seguindo seu caminho, seu curso correto. Mas eu tenho que cuidar do que eu sou ruim. Imagina se eu não cuido da prudência e do autocontrole. Então, só porque você conhece as suas forças... E conhecendo essas suas forças, elas vão te proteger das fraquezas e das provações que as suas não forças te colocam na vida. Eu acredito que assim, uma vez que você passa por alguma situação difícil, provavelmente você se perde até não sabe o que gosta, que a gente fala, se vai casar ou comprar uma bicicleta, ou se vai separar e comprar uma bicicleta, é uma brincadeira, né? Ou então uma das perguntas que muitas vezes as pessoas chegam na terapia sem saber. Acredito que fazendo esses testes e se olhando, você pode saber o que você é bom e realmente qual é a sua fortaleza mesmo, então sua capacidade, e com isso ir trabalhando. Mas não tem que deixar de trabalhar os negativos. Diz aí, professor, se eu tô fugindo da ideia. O livro é legal, né? O livro é legal que ele traz esse instrumental, né? Que são as escalas psicométricas, na verdade, né? Porque teste precisa de todo um estudo estatístico para a gente localizar o desempenho de cada pessoa. E é legal que ele traz vários instrumentos, né? Para você fazer a sua avaliação, né? A Júlia fez aí. Né? Então você pode ver aí o seu nível de bem-estar, de felicidade, né? E na verdade essas escalas psicométricas elas são, né, utilizadas não fica claro, né? Eu acho que para o leitor que às vezes não é da área, né, como que as afirmações, né, do livro elas são feitas, né? Mas a maioria das afirmações, né, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, né, vem de estudos com essas escalas, né, onde a gente aplica em uma grande amostra, né, analisa ali as variáveis sociodemográficas, né, sabe qual é a renda, né, qual que é o sexo, se é estado civil, por exemplo, ele vai falar muito que o casamento traz felicidade, né, então esses instrumentos que ele disponibiliza no texto para você brincar, né, são instrumentos que também são aplicados em grandes amostras para a gente entender, né, o comportamento das pessoas, né, então é uma coisa que eu gosto bastante, porque é minha área também, eu sou professor de estatística,
né? E que isso traz uma credibilidade para o texto e para as afirmativas, para eu falar, por que dinheiro não traz felicidade, né? Foram coletas. Traz não, ele manda comprar. Ele pode começar a generalizar esses resultados, né? Não, e ele acabou com os solteiros também, né? Porque aí ele diz que casamento é que traz felicidade, pronto, coitado dos solteiros, né? A Júlia tá discordando disso. E aí ele traz uma fórmula que é: para a felicidade é igual a soma de limites, que trabalha muito a sua genética e que teria uma média de 50% da importância, circunstâncias, que é o meio ambiente, que chega até 10%. Por exemplo, num local que tem mais democracia rica, a gente teria até mais felicidade. Realmente, se as circunstâncias do ambiente não forem positivos, no mínimo de fisiológico e de necessidades, a gente não conseguiria abarcar totalmente a felicidade. E as outras questões que seriam, somando mais 40%, que seria o seu voluntário, aquilo que você faz, a sua busca por isso. E o passo dele é esse, ensinar essa questão do que você pode fazer para ter felicidade. Eu quero chamar a atenção que no livro todo ele traz uma experiência pessoal, ele conta um pouco a história da vida dele. E a Nick, que é filha, ela tinha 5 anos e ele sempre foi rabugento, sempre foi infeliz, sempre foi mal-humorado. E a menina tá lá no jardim com ele, mexendo nas plantas e conversando. E ele olha, ela fica pensativa e ele pensa, o que você tem, filha? Ela diz pra ele assim, pai, você lembra que quando eu tinha entre 3 e 5 anos, eu era chorona? Eu chorava o dia inteiro? Eu consegui mudar, porque eu desisti de ficar chorando por qualquer coisa. Se eu posso parar de chorar, o senhor também pode parar de ser mal-humorado. E pra isso foi um insight pra ele. Que com treinamento e com esforço e observando outras coisas, ele poderia ser menos ranzinza. Então, ser mais grato pela vida. Ele trabalha muito essa questão da gratidão também, né? E que não tem como você ver tudo isso sem perdão. Ele fala que o perdão é libertador. Ele trabalha várias questões que fazem com que o nosso pensamento saia da dor, saia desse looping de dor e consiga com as florzinhas, né? Como eu digo aquela brincadeira sempre em alguns outros podcasts, a gente já falou isso, esse sentimento, né? Essas florzinhas, esse sentimento de alegria ou de gratidão, de contentamento. Mas no capítulo, o capítulo 3, ele é um capítulo revelador. Porque ele diz o seguinte, que tem gente que tá no estado de espírito positivo e se mantém estável assim pelo resto da vida. Essa é a Júlia. Quem é assim? Júlia. Mas tem outras pessoas que elas não são assim. Tem outras pessoas que elas têm um nível de felicidade, que não é nem de felicidade, mas de expressão, que não é esse contentamento todo. E ele conta a história de um grande amigo dele, que era assim, que encontrou uma mulher que não necessitava desse tipo de apego, de paixão, de abraços e beijos. Eles foram casados, porque nos Estados Unidos era impossível ele conseguir um padrão desse jeito. Aí ele, como psicólogo, indicou que o amigo fosse para a Europa. E lá ele conheceu uma mulher dessa forma, né? Uma europeia. Então, o que ele disse? Que é possível ser feliz ainda sem muita emoção positiva. Sem tanta expressão também, né? O que é essa emoção positiva? Que a gente pode ser feliz tanto sem ela, professor? Isso, a gente fala muito de emoções positivas, né, ou afetos positivos, e emoções negativas, afetos negativos, né? Então, por exemplo, afeto negativo seria, né, raiva, por exemplo. Uma vez eu fiz uma coleta de dados, uma consultoria numa empresa, né, e coletei os afetos positivos e negativos que os funcionários, de forma anônima, né, estatística, só para a gente entender como os funcionários percebiam, né, a empresa, e aí tinha lá o que eles iam relatar a frequência dos afetos positivos e negativos, né? E alguns relataram, por exemplo, que sentiam raiva da empresa, né? Um afeto negativo, né? Que se sentiam desprezo pela empresa. E alguns, né, também assinalaram, né? Que o instrumento tinha os afetos positivos e negativos, né? E os funcionários, eles sinalizavam, né? Então, alguns tinham orgulho, alguns tinham... Né? Na verdade, a gente mensurou o nível, né? Para fazer um diagnóstico e para fazer alguma intervenção, né? Para melhorar o clima organizacional como um todo. Né? Mas assim, o que eu acho que é importante, né, também da psicologia positiva é cultuar o positivo, né? E quando você cultua o positivo, né, é muito mais agradável você estar do lado de uma pessoa feliz, né, sorridente, né? Então o livro ele chama a atenção para a gente cultuar o positivo e o negativo, né, a gente tentar evitar. Claro que a vida também tem altos e baixos, né? Então às vezes a gente está numa fase ruim, né, não está num dia bom, tudo bem. Né, pode acontecer. E às vezes o negativo, né, ele faz com que as pessoas também se distanciem de você. Né? Então ele chama muito a atenção para desenvolver essas forças, as virtudes, o pensamento positivo, né, que eu acho que é uma grande estratégia da psicologia.
Você tava falando isso, eu tava lembrando que um pouquinho mais na frente ali, já no capítulo... Deixa eu pegar aqui, o capítulo é o... Ah, não, é no 3º mesmo. Que ele diz o seguinte, que você tem que escolher o estado de espírito para a tarefa que tiver à sua frente. Porque às vezes precisa de uma tarefa que você precisa estar mais concentrado, às vezes mal-humorado e sisudo. Então que a irritação e o mau humor, eles não são empecilhos, né? Então, na verdade, eles podem trazer decisões acertadas. Se você ficar muito cheio de florzinha da Júlia, se tiver muita... Talvez se você precisar de detalhe, entendeu? O policial tem que ter uma postura mais, né, agressiva, né? Então, depende também do contexto, claro, bem colocado mesmo. Então, ele até fala mesmo que medo é sinal de perigo à espreita, tristeza é de sinal de perda iminente e raiva é sinal de que alguém está tentando nos agredir. Então, são sentimentos que geram. Ele acabou de dar o exemplo do policial. Raiva seria porque alguém estaria tendo uma agressão e ele estaria ali lá para resolver a situação. Logo, é preciso que a gente tenha uma visão, talvez até, como a gente diz, os pessimistas têm uma visão mais realista da situação. Então, o que ele traz no livro é que o otimismo traz saúde, o otimismo aumenta as relações sociais, ou mesmo as relações sociais são parte de vida de pessoas positivas, mas que a gente conhecendo as nossas virtudes e nem sempre está focado para social e para otimismo, a gente pode melhorar a nossa vida. Por exemplo, se a gente tem um sofrimento em algum momento, a gente pode mudar a proporção ou o tamanho do tempo que eu vou ficar triste trabalhando meus pensamentos. E aí ele traz 3 exemplos de categoria de vida. Vida boa, vida agradável e vida significativa. Não dá pra ter os 3. Não, é 3 em 1. Kit combo da vida feliz. Então a vida boa seria aquela que você vive com conhecendo as suas forças, suas virtudes e aplicando ela no dia a dia. A vida agradável, ele traz o exemplo de beber champanhe e ter um Porsche. Então para eles, o agradável envolve conforto, né? Se eu fosse aqui, eu batia em cima do riqueza da vida simples e diminuía um pouco da vida agradável em prol de um futuro, né, de vida boa, né? Mantendo a sua virtude, que seria no caso, sei lá, trabalhar ou reduzir isso, enfim. E a vida significativa é essa do propósito, é essa de que você faz pelos outros e que a sua virtude, eu tô questionando um pouco isso. Acho que isso traz felicidade pra gente, ajudar os outros, e ele até mesmo diz, quer uma vida pra sempre boa, ajude o próximo, né? Uma vida feliz a vida toda é o próximo. Isso não seria um merchandise da ajuda do próximo? Diz aí, isso não tá sendo... Não, tá tudo errado. Não, gente, apaga o que a Júlia ouviu da cabeça de vocês, que falou da cabeça de vocês. Deixa eu vender, que eu sou boazinha, entendeu? Voluntariado, entendeu? Olha, vou dar um exemplo aconteceu ontem comigo. Porque vocês todos sabem que eu sou espírita, né? Então, uma colega tava fazendo umas pinturas mediúnicas que fica só pra trazer harmonia, paz, amor. Isso não é vendido, não é doado. Ele é feito naquele momento, distribuído em alguns grupos e arquivado. Nossa, mas eu gostei tanto, eu queria tanto. Mas eles não fazem assim. E aí um amigo foi lá e fez uma específica pra mim. Entendeu? Então, assim, um ato muito generoso, me deixou extremamente feliz. Que foi assim, ele se doou um pouco, né? Doou um pouco o tempo dele, doou um pouco a energia dele. Então, quando você faz os outros felizes, olha o tanto de energia boa que eu tô mandando pra ele há 3 dias. 3 dias não, desde ontem. Porque eu tô muito satisfeita. Então, você não faz o bem só pelo fazer o bem. Você faz o bem porque você realmente faz diferença na vida do outro. Diz aí, Rodrigo, antigamente, há pouco tempo atrás, a questão de você se amar, o amor próprio, tava em ênfase, tava aí na mídia. E agora eu tô achando que tá sendo essa coisa pra fazer pro outro. Tô errada ou me explica um pouco dessa psicologia positiva sobre isso? Eu não escutei direito, mas inclusive, deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho que é importante pro ouvinte, a diferença entre satisfação e felicidade, né, que ele coloca também. Que a satisfação é algo ali mais sensorial, né? Que tem a ver, por exemplo, né, com as questões sensoriais mesmo, de captação dos estímulos, né? Como comer, como você falou, Júlia, de beber um champanhe, né, ou ter alguma coisa. E a felicidade, ela já é mais cognitiva, né? Tem a ver com a interpretação que a gente faz das coisas. Por isso que ele vai falar dessas coisas altruístas aí que podem trazer, né, um bem-estar também. E ele coloca, né, bem-estar como felicidade e felicidade como sinônimos também. É uma coisa que a gente precisa saber diferenciar, né? E a satisfação, ela tende a ser saciada, né? Então, por exemplo, você come, você está satisfeito, depois ela volta,
né? Então, é algo que você tem que sempre estar mantendo ali. O que você está falando me remete à questão da felicidade do presente, porque ele traz a questão do passado, do presente e do futuro. No presente, ele especifica prazeres e gratificação. Prazeres, como a gente acabou de falar, da vida agradável, envolve conforto, e quem falou do champanhe não fui eu não, foi ele, tá? Eu até prefiro cerveja. Mentira, vinho. Tá querendo? Então, trazendo um pouco aí, foi o Céliman que trouxe essa relação do agradável pro bebê champanhe, e você acabou de falar da satisfação, que me lembra o tópico de prazeres, e que gratificação nem sempre envolve prazer, e gratificação envolve você realizar alguma coisa. Mas eu concordo com o Rodrigo quando ele chama a atenção que a felicidade não é exatamente o fato em si, mas a sua interpretação em cima daquele fato. Não foi isso que você disse? Deu tilt aqui. A satisfação em cima do seu fato. Trabalha muito isso, né? Como as pessoas interpretam as coisas, né? Isso. Então, às vezes, a pessoa passou por uma demissão, né? 2 pessoas passaram por uma demissão. Uma pessoa vai estar tranquila e a outra vai estar arrasada, né? Então, qual é o valor que a gente dá para as coisas, né? E a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito isso, né? Não, Você que isso fez, é perfeito. Terapia, Adriana, então deve ter tido bastante contato, né? Com esse tipo de técnica, né? Como que a gente interpreta as coisas, né, na vida. Por isso que, por exemplo, nas pesquisas onde quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, né, a gente vê que não tem muita diferença de felicidade. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas é um estado dela ali, né? E a outra tem dinheiro, mas não tem um estado de felicidade. Que é o valor que se dá, né? Eu brinquei lá atrás um pouco dizendo que a gente manda buscar com dinheiro, mas não é isso, né? E quando ele fala do passado, ficar vivendo no passado, ficar remoendo, parecendo uma vaca ruminando, e come aquele mato e volta pra dentro e mastiga e mais saliva. Quando a gente fica nessa loucura, a gente fica inerte. Inclusive, ele diz que é libertador o fato de sabermos que os acontecimentos do passado, na verdade, exercem pouca influência. Então, você não pode culpar o seu passado. É porque eu vivi isso, porque minha mãe não foi legal, porque meu pai era fazia isso com a gente, ou porque eu tive um casamento ruim, 2x anos atrás, que envolvem a sua tristeza atual. É possível e é libertador você saber disso, que o passado não condena o seu presente. Não, isso que foi o livro que a gente leu na última semana, que é Arrume Sua Cama, do nosso querido Contra-Almirante, que diz justamente isso. Alguém não gostou do livro, mas o livro diz exatamente isso, que a gente não pode ficar responsabilizando ninguém pelo nosso passado. E também não fique preso no passado, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa que a psicologia fala muito, né, que às vezes o passado ele traz a depressão e o futuro, viver no passado traz a depressão e o futuro traz a ansiedade, né, e a gente tem utilizado muito como técnica, né, interventiva, né, a meditação, mindfulness, que é para viver o aqui e agora, né, não ficar preso a questões do passado. Claro que o passado ele é determinante, né, na nossa vida, né, mas ele não pode ser tão influenciador. E a nossa mente, ela vai a todo momento muito no passado, ela vai muito no futuro, né. Então, a técnica de meditação mindfulness, né, ela ajuda a gente a sentar mais no aqui e agora, né, e entender como que a mente às vezes vai tanto no passado e vai tanto no futuro, né. É uma observação mais passiva, né, da mente, que ajuda a gente a compreender mais o nosso funcionamento, né, para tentar, né, melhorar a nossa qualidade de vida e saúde mental como um todo. Isso no capítulo 6, ele traz algumas técnicas para a gente poder evitar, inclusive isso que a gente está falando, de ficar remoendo, que é o pensamento, ele tem que estar baseado em evidências. Então, se você tem uma crença, você tem que se perguntar quais são as evidências para essa crença. Que nem eu vou contar um segredo para vocês. Que a Júlia é sempre minha vítima. A Júlia falou que se eu não gravasse mais o podcast, porque eu tava meio deprimida, que ela ia arranjar outra jornalista. Eu não sabia da depressão, ok? Vou deprimida assim, né? Porque eu tava meio cansada um pouco dessa rotina louca de coronavírus. Daí, eu fiquei olhando pra cara dela e pensando, ela não gosta mais de mim. Ela não me ama mais. Mas aí eu lembrei do pensamento positivo. Quais são os fatos que trazem, né, esse pensamento? Nenhum fato. O único fato é que ela queria continuar gravando. Ou seja, ela é minha amiga. Nenhum fato. A gente tem quantas semanas aí sem episódios? Gente, quem tá sofrendo junto comigo? Com saudade de gravar. Não, mas agora a gente tá bonitinho. Então, você trazer evidência pro seu pensamento. Porque senão seu pensamento, ele fica voando. Pensamento é só pensamento. Quando a gente consegue entender, isso é libertador.
E ele consegue, por meio de técnicas da psicologia positiva e tal, que ele criou, enfim, mecanismos para você sair desse looping do pensamento e começar a observar fatos, como você acabou de dar um exemplo, né? Então, essa é uma... Eu acho que esse é o mais interessante do livro. Assim, como você fazer isso, entendeu? Porque o livro realmente é cansativo, porque tem muita pesquisa, o jeito dele escrever. Eu li em 3 pedaços esse livro. Mas eles são 3 partes. Se você lê em 3 pedaços, você tá fazendo certinho. Você tá de parabéns, Júlia. Você conseguiu. Paulinhas pra mim. Então, e aí ele fala, inclusive, eu vou voltar nessa parte que eu achei muito interessante, dessa classificação de vida boa, vida agradável e vida significativa. Que a vida agradável seria, vamos dizer, a mais baixa, a vida boa é acima da vida agradável e vida significativa é acima da vida boa. Que é quando você traz resultado pros outros em cima das suas virtudes. Não, eu não vejo isso como uma escala, não. Você vê, Rodrigo? Só o Seliman que vê, tá? A Adriana não vê. Você vê, Rodrigo, como uma escala? Não, escalar não, acho que são estados, né? Interpretações que a gente faz também, né? Não vejo. Ficou eu e o Seliman aqui com essa escala, então. Seliman, tô contigo. Eu concordei, Rodrigo. Vai, conta pra gente aí por que não é uma escala. É porque eu não vejo como uma coisa escalar, né? Que vai evoluindo, né? Se for no sentido, né? De evoluir como, né? Algo que vai, como tem um pré-requisito para acontecer o outro e assim, né? Em diante. Uma questão, voltando pro presente, né? A gente já falou aqui de passado e do futuro, vamos voltar pro presente, que deu até como ideia fazer o mindfulness. Ele traz as questões dos prazeres e da gratificação. E ele diz que não é para retirar os prazeres podem ser vividos. Seja ele prazeres carnais da vida, seja prazeres que você tenha, separe e veja o que você gosta. E aí ele traz até a oportunidade de você trazendo esses prazeres mais espaçados. Porque cada vez que você for vivê-los, você vai viver com um certo ineditismo. E a gratificação, ele traz uma informação que eu vou querer pesquisar mais sobre isso, que é a questão do flow. Ele fala que a gente sente aquele sentimento, a gente não percebe o tempo passar. E eu vou dar um exemplo. Quando a gente faz um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que a gente vai montando, perde o tempo e gostou de fazer aquilo, é um tipo de atividade de gratificação. Quem tiver com o livro na mão, pode ir pra página 136, que ele fala exatamente do que é esse flow. Esse flow é que eu queria até estudar mais sobre isso, que é como você faz essa vida sem você sentir a dor. Um pouco do flow, se você Fala lá quiser. pra gente, por favor, Rodrigo. O flow é um conceito, né, também aí da psicologia positiva, que tem a ver com fluxo, né? Ele é muito utilizado para a pessoa ela se motivar, né, e mergulhar em alguma coisa e se realizar, né? Então, por exemplo, né, alguns livros falam de atleta, vou pegar um exemplo bem bacana, né, um escultor que ele chega, né, ele vai desenvolver um trabalho e ele fica ali, né, no fluxo, mergulhado naquela arte, trabalhando ali durante vários dias, e ele sente prazer, né? Então, eu lembro até de uma pesquisa, né, de um livro que eu estava lendo, né, sobre flow, falando de um médico que estava tão, né, ele estava numa cirurgia e ele estava assim, tão envolvido ali naquela cirurgia de horas que o teto desabou, uma parte do teto desabou e ele nem percebeu, né? Então, o flow é quando a gente consegue, né, mergulhar em algo, né, e produzir, né? Então esse flow é bem perigoso. A gente tenta desenvolver isso nas pessoas, né, como uma técnica também para motivação, né? A gente cita muito atletas, né, artistas que às vezes mergulham em uma atividade e ali eles, né, se realizam, né, dentro dessa atividade profissional, né? Eu vou fazer até um contraponto. Eu vou fazer até um contraponto aí. Você deu o exemplo de um pesquisador que não viu caindo. Logo a Adriana falou do perigo que é isso. Toda vez que a gente está criando, a gente é de uma certa forma egocentrado, porque todo criador está olhando a sua própria criação. Então a gente não se coloca no papel de criatura, a gente se coloca na de produção. E isso é de uma certa forma egocentrado, não tem como você pensar no outro. Então como é que eu vou ter vida significativa sendo voluntariado se eu estou tendo o prazer de criar? Gente, se o cirurgião estivesse fazendo de graça a cirurgia, era voluntário. Você não precisa só dar pro outro, você pode receber também. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. A partir do momento em que você está fazendo algo e aquilo você está absorto naquilo, é um momento de criação. É quase que um
Eu acho que isso é muito semântica para as palavras. Tá bom, mas enfim. Porque Você vai falar mais do bem-estar de quem, né, pratica, né, de quem mergulha, né, no fluxo. Então, é até interessante para fazer com que as pessoas se motivem. Pronto, tá aí. Então, esse livro tem uma parte que eu queria destacar, que é o seguinte, que a crença de que podemos alcançar a gratificação através de atalhos e evitar o exercício das forças e virtudes é tolices. Então, se a gente busca a felicidade o tempo todo, embora a felicidade seja superestimada, a gente não tem atalho. É fazer o exercício, é treinar, é a cabeça que tem que estar focada num canto, entendeu? Assim, não tem sucesso sem suor. Eu acho que isso... Eu bem queria que fosse 99% inspiração e 1% de... Expiração. Que é de esforço, né? Uhum. Mas não tem como. A gente precisa ter bastante esforço e do que a gente tiver de insight ser produção, né? E por isso que a gente tem que curtir o processo, tem que curtir o caminho. A gente não pode... Por isso que o viver hoje, e dentro do mindfulness... A gente tá numa sociedade muito imediatista, né? Isso. E essa nossa sociedade que está ignorando totalmente a atenção plena, ela não consegue perceber que a vida não é o amanhã. Eu tava pensando essa semana que eu passei a minha infância inteira com meus irmãos, né? Hoje um tá em Florianópolis trabalhando na frente lá do coronavírus. A minha outra irmã tá na casa dela presa porque é do grupo de risco, porque tem bronquite. E eu não tenho mais esse convívio com eles, que era um convívio que eu tinha sempre. E, inclusive, mesmo adulta, a gente ainda se desentendia. E agora que eles estão longe, que eu fiquei pensando, durante toda a infância... Em algum momento eu queria ter a minha vida, ter minhas coisas, né? E avançar, sendo que aquela era a vida. Você sente um certo nostalgia, certo saudosismo. Não é nostalgia, porque a nostalgia é sofrimento. É sofrimento, mas é isso, eu deveria ter aproveitado mais aquele momento. Então hoje eu aproveito o máximo que eu posso. Perceber hoje, né? Isso. Assim, é muito cansativo estar nessa quarentena, e acho que todas as mães de crianças pequenas vão se identificar, porque eu tenho uma de 5 e outra que vai fazer 2. Mas eu e meu marido, a gente tá fazendo o máximo que a gente pode para não reclamar, para não se estressar. Não é fácil, a gente se estressa bastante, mas para aproveitar aquele momento, né? Então, esse livro, ele deixa essa lição. Exatamente. Eu tenho, até ontem, eu tenho 2 filhas também, né? E ontem elas estavam aqui comigo. E aí, às vezes eu fico estressado com elas também, né? Porque 2 pequenas, 5, né? 6 e 4 anos. E aí, ontem eu tirei para me divertir com elas. Eu, né, sou separado, não tenho convívio direto. E às vezes eu tô com elas e fico nervoso, né? Eu tenho que, né, aproveitar os momentos que eu tenho com elas, né? De prazer. Aí ontem a gente fez um monte de coisa, né? Fez meditação, yoga, aí fiz tarefinha com elas, né? E justamente isso que você falou, Adriana, tentando aproveitar, né? Dar esse significado também para elas, né? De que é bom estar com o pai, né? Para que elas tenham essa lembrança depois. E aí, outra questão também que eu acho interessante, e vocês colocaram aí na questão familiar, e muitos dos nossos filósofos falam isso, que é a questão de ter prazer no trabalho, do trabalho que você faz, porque afinal de contas é o maior tempo que você tá na sua vida. Então, num contraponto familiar, a questão de fazer o que se gosta. Isso. E a questão do Ítalo, como é que é o Ítalo que você gosta de dizer? Ítalo Marcilli? É. Seja forte, não faça mimimi e sirva aos outros? Não, o que é só a vida acontecendo. Sim, que muitas vezes a gente vê os problemas e ele diz, gente, é só a vida acontecendo. Porque afinal de contas não tem como uma vida acontecer o tempo todo na felicidade. Quer dizer, se a gente olhar até mesmo... Sim, tem que ter os... Se a gente, inclusive, olhar... O texto até fala, né? O texto fala que mesmo as pessoas são muito felizes, elas têm momentos, né, de tristeza. Então é normal, né? Então, a vida vai acontecer, vão acontecer problemas na sua vida, você vai cair, seja emocionalmente, seja, né, qualquer coisa, e aí você mesmo tem que ter a capacidade de subir. Eu vejo até como um coração batendo, sobe e desce. Se tiver o tempo todo, seja lá em cima na felicidade, seja lá embaixo na tristeza, é morte, né? Não tem como. Nessa parte de amor... Sim, que eu me lembro da bolsa de valores, né, que tá lá em cima, vai lá embaixo, tá lá em cima, vai lá embaixo. Algum vê dinheiro, outro vê o coração, né? Olha. Tá vendo? Eu arranjei um par pra mim na dualidade. Não, um exemplo de gráfico estatístico. No capítulo 11, que ele fala sobre o amor, ele diz assim: não economize a atenção que você dispensa à pessoa amada. Ofereça atenção com mais afeto. Volte-se para admirar as forças do seu companheiro,
também melhora a qualidade da atenção. Aliás, desculpa, gente. Se você voltar a sua atenção para as forças do seu companheiro, você consegue melhorar a qualidade do seu relacionamento. E aí, isso é muito interessante, porque as pessoas falam, né, que o ser humano é insubstituível. Não é insubstituível. Aliás, as pessoas dizem que o ser humano, eles são ninguém é insubstituível. Na verdade, todos somos insubstituíveis. O Viktor Frankl já tinha dito isso lá atrás, no Em Busca de Sentido. E aqui o Seligman, ele diz que parte do que nos faz insubstituíveis aos olhos daqueles que nós amamos é o perfil de nossas forças e as maneiras especiais de expressá-las. E acredito que para relacionamento eu vou trazer aqui uma dica do livro, que é aquelas 5 linguagens do amor. Isso. Né? Que fala como você expressar o sentimento mais ou menos no jeito que o outro espera também, né? E eu acho que a gente vai ficando por aqui no Felicidade. Conseguimos chegar na autenticidade através das forças que a gente tem. Então, cada um tem um formato, tem essa autenticidade. E felicidade, que para Seligman tem muito vinculado ao bem-estar. Isso. E nossos amigos ouvintes, a gente não foi passando capítulo por capítulo, até porque a gente tem um convidado, mas o grosso do livro tá resumido aí pra gente, tá? E conta aí pra gente o que vocês acharam, se vocês... quem já leu o livro, quem gosta, vamos conversar, a gente tá aí no e-mail à disposição, quem quiser contar pra gente sua história. Qual que é o e-mail? dualidadecast@gmail.com. Então tá bom. E Rodrigo, obrigada pela participação, se você quiser fazer uma fala... Não só agradecer pelo convite, também me coloco disponível se alguém quiser também, né, entrar em contato, né, passa pro Dualidade me passa. Não, pode passar aí seu e-mail, por favor. Eu agradeço. Fala aí seus contatos. Rodrigo, né, underline, Rodrigues, 96@yahoo.com.br. Disponível para falar sobre esse assunto que me agrada bastante. 9,5 foi quando você se formou, né? Aí, ó, Adriana que soltou a deixa. Como é que é? Cortou o áudio aqui pra mim, desculpa. 9,5 foi quando você se formou, não foi isso? Mas pra felicidade deixa 69. Sim. Sabe aquelas sugestões que você vai buscando um e-mail, aí aparece sugestão, você aceita? Eu entrei em 98, me formei em 2004. Né? É porque você não ouviu a sugestão da Júlia. É porque se pra felicidade não tem que ser 9,5, tem que ser 69. Fica a dica. Fica a dica. Obrigado, ouvinte, se você foi até aqui com a gente. E, assim... Espero que vocês se divirtam como a gente se diverte. É isso aí. Felicidade autêntica. Tchau, tchau.